Agora, você veja, por exemplo, a CPI do 8 de janeiro. Tá todo mundo descrente com isso aí, né? Tanto na CPI quanto no judiciário, nós temos duas esferas disso, senhores. Temos na esfera do Poder Judiciário e na esfera do Legislativo. Por que se fez da esfera do Legislativo? Porque ninguém estava contente com o que estava havendo na esfera do Judiciário. Ia ter essa CPMI? Não ia ter, o governo já tinha conseguido ajambrar, mas eis que surge um vídeo, vaza um vídeo em que está lá o G. Dias, que não foi sequer ouvido. Sim. Muito estranho, porque primeiro a Polícia Federal não podia ter fechado o relatório sem ter colhido a oitiva de todo mundo que vive na cena do crime, mesmo que fosse para o G. Dias falar, eu estava lá, não sei fazendo o quê, eu não lembro, tive amnésia. Precisava disso para fechar o relatório. Bom, mas mesmo assim a polícia fechou o relatório, mandou o PGR, Procuradoria-Geral da República, acolheu e denunciou, mesmo com esta falha na investigação, o que tornaria, né? Estou falando da lei, né? Mas o que é a lei? O que tornaria a investigação nula, portanto, nula a denúncia, nulo o processo e nula qualquer decisão oriunda de uma investigação nula, porque ela desrespeitou a cadeia de custódia, ela não ouviu todos que estavam na cena do crime, e mesmo assim o STF pegou a competência que seria dos juízes federais do Distrito Federal, mas pegou a competência para si, ficaram, né, esses quase 2 mil brasileiros sem direito ao habeas corpus, quase 2 mil brasileiros sem foro privilegiado, sem o foro especial prerrogativa de função, ou seja, que não podiam ser julgados no STF, mas que estão lá, o processo está correndo e ninguém notou. Aí a gente olha para a CPMI, bom, é preciso, tem uma falha, que alguma coisa não está batendo, tem gente sendo protegida. Isso porque a Elaine acabou de nos trazer, o que é de fato verdade. Se o Legislativo está executando, do Poder Executivo, se o Poder Judiciário está fazendo as funções do Legislativo, o que resta é que o Executivo ele está se colocando no lugar do que é justo e que é injusto. Ele está imprimindo uma cartilha moral para o Brasil, segundo a ideologia dele. Por que eu digo isso? Porque o governo federal, ele negou, senhores, negou à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro o acesso às imagens da invasão dos prédios públicos de Brasília. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, alegou que apenas a Justiça pode conceder informações que fazem parte de uma investigação criminal em andamento e que, por isso, a via para solicitar esse tipo de informação seria o Poder Judiciário. E a decisão do Dino repercutiu no meio político, é claro. O senador Sérgio Moro foi um dos que falou sobre isso nas redes sociais. Aspas. O STF forneceu à CPMI do 8 de janeiro as imagens gravadas pelas suas próprias câmeras de segurança. O Planalto forneceu as suas gravações até à imprensa. Já o ministro da Justiça, esse não pode fornecer. Fecho aspas. Tá? E só porque eu falei em CPMI, o colegiado também volta amanhã, terça-feira, depois desse recesso, entre aspas, ilegal do Congresso. E o ex-diretor adjunto da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, né? O Saulo Moura da Cunha, ele vai ser o primeiro convocado para depor na retomada dos trabalhos. Ele comandava o órgão na época da invasão e foi exonerado do cargo no mês de março. Saulo da Cunha foi chamado na cota da ala da oposição e deve prestar esclarecimentos sobre os alertas emitidos pela agência dias antes dos atos. Dias antes ao G. Dias e o G. Dias que está tentando no STF não comparecer à CPMI. Aí vem o Flávio Dino e fala, não dou não, sabendo... Ele sabe que a CPI, qualquer comissão parlamentar, tem legitimidade de pedir qualquer coisa, é ou não é, Bissoli? Pois é, você está relativizando o poder de uma CPMI. E digo mais, de um assunto extremamente relevante para o país. Uma coisa é alguma CPMI ou CPI que tivesse sido criada para fazer algum barulho em alguma área ideológica do governo, em relação à Bolsa Família ou qualquer outra coisa que ainda assim teria sua relevância e sua importância. Mas nós estamos falando talvez da CPMI com a maior importância da história do Brasil, que é para apurar atos gravíssimos, que atentaram contra o próprio Estado Democrático de Direito. Ficar
querendo não fornecer provas, impedir a ampla e restrita investigação por um órgão colegiado legitimado para isso, com poderes constitucionais para isso, é querer não possibilitar que a verdade apareça. Não tem outra forma. Porque, não, mas cabe já às autoridades da justiça ou da polícia que estão investigando. Que autoridades? Que seja pelo volume de informações, ou seja pela incompetência, e não estou afirmando que foi nenhuma nem outra, mas me parece que uma delas deve ter sido, não teve tempo por ter pouco pessoal, ou não teve capacidade de ver as imagens do G Dias nos autos do processo, se isso não vaza, ninguém saberia talvez até hoje, e querer que o Congresso não olhe para essa quantidade de material e diga, precisa de mais gente para olhar isso, para fazer um pente fino e descobrir o que tem ali dentro? O que eu quero dizer é o seguinte, numa situação como essa, quanto mais gente com responsabilidade constitucional para investigar e apurar, melhor. Melhor para tentar chegar aos fatos, melhor para tentar chegar efetivamente ao que se buscou naquele dia e quem eram os verdadeiros responsáveis ou mentores intelectuais. Agora, e a promessa de transparência? Onde fica, Ricardo? Porque tudo ia ser investigado. No dia seguinte, Nossa Senhora, tudo ia ser investigado. Aliás, esse país é engraçado, por quê? Porque, vamos só recapitular aqui, eu te entrego. A CPMI, ela tem autonomia, tem legitimidade, tem competência para requerer o que ela quiser, inclusive quebrar sigilo. Então não tem essa. Não, tá num processo sigiloso. Pô, ele não sabe. Ele se gaba tanto, ele se jacta tanto de conhecer o ordenamento jurídico. É juiz, foi juiz federal. Então ele sabe que a comissão parlamentar, ele está fazendo corpo mole. Fato. Até porque são parentes. Até aí, informação de Pix pelo COAF também é sigiloso. E por tá muito menos como é que chama lá? O Palocci caiu. Pois é. O Palocci caiu por quebrar o sigilo bancário do caseiro. Pereira aqui. Agora, tem gente quebrando o sigilo do ex-presidente. Isso não tem sigilo. As coisas mudaram nesse país. Né? Ó, G Dias, que falsificou informações no sistema e para o Congresso sobre o 8 de janeiro. Rasurou documento de segurança pública. Né? Ele que apareceu nas imagens, estava lá no dia, mesmo que, eu não sei, se ele não tem nada a ver, ele tinha que ser ouvido, pelo menos. Agora, você olha num caso parecido, falsificou um cartão de vacinação. Quem? O Mauro Cid. Cid está preso, teve busca e apreensão, olharam o celular do chefe e da esposa do chefe. Por que não há esse parâmetro com o G Dias? Que ainda tem o risco de ele escapar de falar, depender da decisão do STF. E rogo a Deus por STF não me dá um fora desse, de conceder, né, que uma pessoa de interesse o mais imperioso deixe de falar. Aí, mas se fosse o G Dias do Bolsonaro, ele já estava preso, já tinha tudo vasculhado. Celular, busca e apreensão. Imagina. Aí a gente olha e lembra, aliás, o que a Elaine trouxe foi muito oportuno, o executivo fazendo a função de justiça, mas falsa justiça, porque se lá atrás você quebrar o sigilo bancário de um caseiro, levava à queda de um ministro, hoje você derruba de um presidente, de um ex-presidente, e não acontece nada. E agora a gente olha a CPMI e o ministro da Justiça, que se jacta tanto de conhecer o direito, faz uma coisa dessa. E agora? Quem é que vai fazer alguma coisa? Já que o PGR está interessado na recondução. E agora quem poderá nos defender, né? Chapolin Colorado. Vale dizer o seguinte, o governo nunca quis essa CPMI. Lutou contra o tempo inteiro e barrou, e ela nem sairia se não houvesse sido vazado imagens que colocavam G Dias lá dentro. Aí mudou. Não, nós vamos ajudar, nós vamos fazer, vamos acontecer. Não está fazendo. A não entrega das imagens por parte do ministro da Justiça é um absurdo. É um absurdo, é tentar atrapalhar, de certa maneira, o andamento da CPMI. Tem que colocar. E outro absurdo é o Gonçalves Dias não estar sendo convocado e não comparecer a essa CPMI. Ele estava, as imagens vazadas mostram ele dentro da cena, mesmo que seja para ele dizer, olha, eu estava lá passeando, me chamaram, não sei o que aconteceu, tentei ajudar ali a tirar, não importa. Ele estava no local do acontecimento e, como disse o Bissoli, eu acho que essa CPMI é uma das mais importantes dos últimos tempos para o Brasil, para que a gente de fato entenda quem teve culpa, quem não teve culpa e que se culpe, se puna quem de fato teve culpa. Se o governo não deve nada,
Não tem que atrapalhar o desenvolvimento da CPMI. Tem que mostrar, tem que levar, tem que se antecipar e falar, tá aqui, ó, tudo que a CPMI precisar, porque ela tem poder para isso, tá aqui, tá disponibilizado. E não atrapalhar, que é o que o governo vem fazendo, vem atrapalhando, tentando melar o tempo inteiro essa CPMI, que o governo nunca quis, diga-se de passagem. Pois é, e no dia do orgasmo, uma CPMI melada, o que seria? Olha, eu acho o seguinte, primeiro, eu sou sempre a favor do diálogo. O presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal, por tratar de uma CPMI, portanto, uma CPI mista, que tem membros do Senado e da Câmara, devem procurar o ministro da Justiça e o presidente da República e dialogar com ele. Por quê? Porque as CPIs, de acordo com a nossa Constituição Federal, no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, as CPIs têm poderes próprios de investigação das autoridades judiciais. Uma requisição feita por uma CPI ou CPMI é a mesma coisa que uma ordem judicial. Ela não pode ser desobedecida. Da mesma maneira que não se pode desobedecer uma ordem judicial. Exato, e o que eu dizia. Agora, o ministro, ele desobedeceu uma ordem judicial, uma ordem de uma comissão parlamentar. Uma ordem legal. Aí é o PGR que tem que estar de olho. É o seguinte, primeiro, o Congresso tem instrumentos, a abertura de processo de crime de responsabilidade, por exemplo, o Congresso pode reagir. Agora, a questão é a seguinte... Mas a CPI... Espera aí, só um segundo. Aí é a relatora e o presidente que tem que fazer isso. Neste caso, a relatora é a Elisiane Gama. Sim. Esqueceu da fotinho da Elisiane Gama? Então, mas por isso que eu estou falando, os presidentes das casas... Eu fui presidente da Assembleia Legislativa com o governo do mesmo partido. Não tinha essa de desprestigiar deputado, seja de oposição, quem quer que seja. Aí é a questão do poder legislativo. A Constituição Federal garante o poder de investigação de autoridades judiciais. A CPI só não pode fazer 3 coisas. Ela não pode decretar prisão. Embora ela tenha poderes investigatórios próprios de juiz, só juiz pode decretar, em matéria de reserva de competência jurisdicional. Segundo, ela não pode determinar busca e apreensão. Também. Ela pode até prender em flagrante, mas não pode determinar prisão temporária ou preventiva, não pode determinar busca e apreensão e não pode autorizar a interceptação telefônica. Fora isso, ela pode requisitar e determinar quebra até de sigilo bancário. Quanto mais requisitar imagens. Então aí é o seguinte, ou os membros da CPMI se respeitam enquanto parlamentares. Não adianta ficar, desculpe, senador Sérgio Moro, ficar protestando em rede social. Aí é jogar pra galera. Sim. O senhor tem que defender o poder legislativo, onde o senhor se encontra hoje, vestir a camisa e conversar com os partidos e reunir e falar, ministro, o senhor não pode fazer isso. É uma requisição judicial, o senhor tem que cumprir, os poderes são independentes, são harmônicos. Vamos operar em harmonia. E as imagens, evidentemente, elas têm que ser cedidas, porque está dentro do poder constitucional de investigação e requisição da CPI. Mas numa CPMI, onde o presidente e o relator são do governo, não vai acontecer nada. Não vai. Vamos lá. Eu acho que é... E que poderes nós precisamos para que isso, como os poderes de Grayskull? Eu acho importante, o doutor Capês pontuou de forma muito correta, como sempre, essa questão da contribuição entre executivo e legislativo. Vamos lá, né? Está faltando nesse governo um pouco mais de comunicação e transparência, né? E não é a primeira vez que isso está acontecendo. As imagens não são do governo, as imagens são do povo, né? Precisa ser esclarecido. O que aconteceu no dia 8 foi muito grave, atentou contra a democracia, que é o poder que emana do povo, né? Então, o dia 8 precisa ser esclarecido, tanto quanto o crime da Marielle, né? Certo. Então, se nós temos aí um ministro da Justiça, né, doutor Flávio Dino, com aquela força toda que impôs ali a presença da Polícia Federal para decidir, para encontrar ali quem foram os executores e agora quem mandou matar Marielle, esse mesmo empenho a gente precisa para fechar
essa história do dia 8. A gente precisa fechar essa história do dia 8. A gente precisa saber quem foram os financiadores do dia 8. Está faltando a gente saber quem foram os financiadores. Exatamente. Então, é preciso esclarecer, é preciso dar transparência. O Brasil nunca vai se pacificar com essa chaga aberta. Exatamente. Então, nós precisamos, ministro, nós precisamos resolver isso. E aí, nós estamos precisando de mais comunicação e mais transparência no governo Lula. Então, já que a gente passou aí 6 meses, acho que vale o governo agora parar e acertar algumas arestas. Não adianta o presidente Lula fazer o café com o presidente nas terças-feiras e não dar retorno para aquilo que a sociedade precisa Mesmo saber. com as perguntas difíceis do Marcos Uchoa, né? Ele coloca o presidente ali em saias justíssimas. Exato. Então, assim... Perguntas tão incisivas. Você veja, vocês já mencionaram aqui, e este ponto eu concordo com vocês. Não veio ninguém a público falar sobre aquele soco que foi dado na jornalista da Rede Globo. Até agora, o ministro Paulo Pimenta também não se pronunciou sobre a indicação do Jean Willis, se ele permanece ou não. Exato, porque a SECOM disse uma coisa e ele disse outra. Exatamente, e não foi esclarecido até agora. E agora, o que tudo indica, o ministro Flávio Dino, uma pessoa por quem eu tenho o maior carinho e admiro a competência, mas não esclareceu porque não conceder as imagens. É muito melhor, vamos ser transparentes. Você veja, né? O governo tem... A gente acabou... A crítica desse governo ao antigo governo foi justamente a questão de não ser democrático, querer impor uma ditadura. Mas o que nós vamos viver? Então tem que tomar muito cuidado para não cair na mesma seara. Você viu que a propaganda... Lembra que a propaganda da Sprite falava imagem não é nada? É mais fácil você pedir 10 bilhões para esse governo do que uma liberação de imagens. Pavinato, tem uma questão interessante. Essas imagens devem revelar muita coisa, porque se é mais fácil liberar 10 milhões do que as fitas cassete... Pavinato, não é retórica a sua colocação, não vou dizer... Não é retórica, se nós só descobrimos que nós descobrimos pelo que vazou, o que pode ter ainda no que não foi vazado?